vez que você está aqui conosco na conferência, deixe-me dizer um bem-vindo bem caloroso para você. We are very much enjoying the Brazilian weather. It's much warmer than in England. E nós estamos aproveitando muito o clima aqui no Brasil, é muito mais quente do que lá na Inglaterra. I love the story of the man who goes to the optician. Eu tenho uma história para vocês de um homem que vai até o oftalmologista. And the optician said, "Can you put your right hand over your left eye?" E aí o oftalmologista diz para esse homem: você pode colocar o seu left hand on your right eye? Doesn't matter. A sua mão esquerda no seu olho direito? And can you read the letters on the board? E quando você fizer isso, você consegue ler as letras ali no quadro? And this poor man, he couldn't remember his right hand or his left eye. Mas aquele pobre homem estava infelizmente confundindo sua mão direita com sua mão esquerda e não conseguia lembrar qual era a esquerda e direita. And the optician could see that he was having a bit of trouble. E o oftalmologista conseguiu perceber que ele estava tendo problemas com isso. So he went to the back of the shop. E aí ele foi ao fundo do seu consultório. And he found this old cardboard box. E ele encontra lá uma caixa cheia de cartões de papelão. And he cut a hole in the box. E aí ele pega um daqueles cartões e faz um furo num deles, So that um one buraco, eye could see through the box. para que um olho possa olhar pelo cartão. He brought the box back in. He put it on the man's head. E aí ele volta com aquela caixa, com o furo, e coloca na cabeça daquele homem. And he said, "How's that?" E aí ele pergunta para o homem: e agora, como é que está? Consegue ver? The man said, "Not too bad, E o homem fala: não está tão ruim, but I was hoping for metal frames like my brother." mas eu esperava que você me desse uma armação de metal como meu irmão. Now, how we see things is very important. Então, como nós vemos as coisas é muito importante. And how we see or understand preaching is very important. E como nós vemos e percebemos a pregação também é muito importante. And how we see expository preaching is very important. E como nós vemos pregação expositiva também é muito importante. Just think for a moment, if someone asked you, what is expository preaching? Pense por um momento, se alguém chega até você e pergunta: o que é pregação expositiva? I wonder what would come into your head. Eu me pergunto o que viria à sua mente. For some people, expository preaching means boring preaching. Para algumas pessoas, pregação expositiva significa uma pregação chata. They think preaching with no life, Eles pensam que é uma pregação sem vida, preaching that's hard to listen to, uma pregação que é difícil de ouvir, and preaching that doesn't really change lives. e uma pregação que não muda a vida das pessoas. And what I want to do this evening is to explain a bit about what expository preaching really is. E o que eu quero fazer esta noite é explicar para vocês um pouco mais sobre o que realmente é pregação expositiva. If you're taking notes, I've got 4 headings. Se você está anotando alguma coisa, nós temos 4 tópicos. Here's the first heading. E aqui está o primeiro tópico. Expository preaching is driven by the Bible. Pregação expositiva é direcionada pela Bíblia, ou pregação expositiva é dirigida pela Bíblia. Just imagine the preaching in your church like a car. Imagine então a pregação na sua igreja como um carro. And now ask the question, where is the Bible in the car? E tendo isso em mente, vem a pergunta: onde está a Bíblia no carro nessa situação? See, for some people, the Bible is in the boot of the car. Então, para algumas pessoas, a Bíblia está no porta-malas do carro. It's stored away out of sight. Está lá bem longe, fora da vista. It may have been useful some time ago, Talvez foi muito útil há muito tempo atrás, but it's not really necessary now. mas agora não é mais necessária. That might be preaching that's governed by the preacher's ideas. Isso talvez seja um tipo de pregação que é governada pelas ideias do pregador. It wants to explain the current ideas in the world. De um pregador que quer explicar as ideias atuais do mundo. Explains the ideas of culture, Quer explicar os ideais de cultura, but it doesn't refer to the Bible at all. mas ele não se refere à Bíblia de maneira alguma. The Bible's firmly in the boot of the car. A Bíblia está no porta-malas do carro.
For other people, the Bible is in the back seat of the car. Para outras pessoas, a Bíblia está no assento traseiro do carro. It's largely irrelevant, Ela é um pouco mais relevante, but occasionally it does provide helpful insights. mas ocasionalmente ela dá para a gente algumas boas perspectivas. In the UK, backseat drivers are very annoying people. Na Inglaterra, as pessoas que sentam no banco de trás são muito chatas. They try and tell the driver what to do, Eles estão sempre tentando dizer ao motorista o que o motorista tem que fazer. and the driver doesn't usually want the help. E normalmente o motorista não quer esse tipo de ajuda. And for some people, E para algumas pessoas, for some preachers, the Bible is like that. alguns pregadores, a Bíblia é dessa maneira. The Bible is like an annoying backseat driver. A Bíblia é como aquele passageiro do banco de trás que é muito chato. It's a restriction. É uma restrição para ele. It stops you saying what you'd quite like to say. Ele não permite ele falar o que ele realmente quer falar. So in preaching, it's only referred to occasionally. Então, na pregação desse tipo de pessoa, ele só se refere à Bíblia ocasionalmente. My guess is that at a conference like this, you may be thinking now, well, I'm glad none of those are me. E meu pensamento é que numa conferência como essa agora, você deve estar pensando, bom, eu estou feliz que esses não são o meu exemplo. In which case it may be you have the Bible in the passenger seat of the car. E talvez eu imagine que você seja o tipo de pessoa que tem a Bíblia no banco de passageiros. So as the preacher, you're driving the car. Então, como um pregador você está dirigindo o carro, The Bible is next to you a Bíblia está próxima de você, because it's very useful. porque ela é muito útil. It can do lots on the journey, Pode fazer muitas coisas na sua jornada. helps you navigate your way, Vai ajudar você a navegar no seu caminho, stops you going wrong, não vai lhe permitir com que você entre por caminhos errados, steers you in the right direction. vai lhe guiar pela direção correta. So in preaching, the Bible is a really good starting point, so this preacher will say. Então esse pregador diria que na pregação a Bíblia é um bom local para se começar. And the preacher will use the Bible to illustrate what he wants to say. E esse pregador vai usar a Bíblia para ilustrar aquilo que ele quer dizer. The Bible is a great starting point from which you want to jump off and go to somewhere else. E que a Bíblia é um bom lugar para começar, de onde ele quer sair daí para outro local. So the Bible is useful in my preaching. Então para esse pregador a Bíblia é útil. Now there is of course one other place in the car for the Bible. Mas é claro que existe um outro local no carro. That is the driving seat. E esse é o banco do motorista, The place which controls everything. que é o local que controla todas as coisas. Just like the driver of a car determines where it goes and how fast it travels. Assim como o motorista de um carro decide para onde ele vai, qual a velocidade com que ele anda, In expository preaching, the Bible will determine everything about the sermon. em pregação expositiva a Bíblia vai determinar todas as coisas sobre o sermão. Expository preaching takes the Bible so seriously Pregação expositiva toma a Bíblia tão a sério that the text of Scripture governs everything that is said in the sermon. que o texto da Escritura é o que governa tudo o que é dito no sermão. And when the Bible's in the driving seat, E quando a Bíblia está no assento do motorista, no banco do motorista, the living Word of God will be driving the people of God. a palavra viva de Deus vai estar a palavra viva de Deus vai estar direcionando o povo de Deus. Now, if the Bible isn't in the driving seat, Mas se a Bíblia não está no banco do motorista, something or someone else will be. alguma coisa ou alguém estará. It may be that the things your people want to hear is in the driving seat. Talvez seja que aquilo que o seu povo, o seu público quer ouvir, que estará no banco do motorista. Maybe excitement is in the driving seat. Talvez seja alguma coisa tipo entretenimento. And so preaching wants to be exciting without trying to understand the passage. Pregar o que é engraçado, o que traz ânimo para as pessoas. And if the desires of the people are in the driving seat, Às vezes os desejos das pessoas estão no banco do motorista.
The preacher will always want people to leave church feeling good about themselves. Nesse caso, o pregador vai sempre querer que as pessoas deixem a igreja se sentindo bem consigo mesmas. It may be the preacher's popularity is in the driving seat. Talvez seja a popularidade do pregador que esteja no banco do motorista. So the preacher will never say anything unpopular. Então esse pregador nunca vai dizer algo que não seja popular. He'll never say anything difficult to hear Ele nunca vai querer dizer nada que seja difícil de ouvir, or difficult to live out. ou alguma coisa que seja difícil de viver. Above all, he wants people to like him. Acima de todas as coisas, ele quer que as pessoas o amem. So he'll only preach certain things and not other things. Então ele vai dizer: deixe-me pregar certas coisas e não outras coisas. So this is the first thing. Expository preaching will be driven by the Bible. Então essa é a primeira coisa, a pregação expositiva será direcionada, dirigida pela Bíblia. Does anyone here enjoy football? Alguém aqui gosta de futebol? A few people. Poucas pessoas. When you watch an international football match on the television, Quando você assiste um jogo de futebol internacional na TV, at the start of the game you have the national anthems. no começo do jogo você tem o hino nacional sendo cantado, entoado. The national anthems get things going, but then they're not mentioned again. O hino nacional ele começa as coisas, mas uma vez que termina, ele não é mais mencionado. In some sermons, the Bible is like that. Em alguns sermões, a Bíblia é exatamente desse jeito. It gets things going, but then it's not mentioned again. Ela começa as coisas, mas depois não é mais mencionada no sermão. That's number one. Expository preaching is driven by the Bible. E esse é o número 1. A pregação expositiva é direcionada pela Bíblia. Now, a little later, we're going to get our Bibles open, you'll be pleased to know, and we're going to talk in groups for a little bit. Então, mais tarde nós vamos estar abrindo nossas Bíblias, vocês vão ter a prazerosa atividade de poder trabalhar em grupos. But here's the second heading. E aqui está o segundo tópico. Expository preaching is shaped by the Bible. A pregação expositiva, ela também é formada, ela é conformada pela Bíblia. So, for example, the structure of the sermon Por exemplo, a estrutura do sermão will reflect the structure of the passage you're preaching. vai sempre refletir a estrutura da passagem que está sendo pregada. The theme of the sermon O tema do sermão will reflect the theme of the passage. vai também refletir o tema da passagem. It's obvious in a way. É óbvio de uma maneira. If it's a passage about the love of God, you want to preach about the love of Se God. é uma passagem sobre o amor de Deus, você vai querer pregar sobre o amor de Deus. Now, there are three ways in which the sermon will be shaped by the Bible. The first and most important is the content. Há 3 maneiras pela qual a pregação expositiva será formada pela Bíblia. E a primeira deles é o assunto. All the content for your sermon will come from the Bible passage. Todo o assunto do seu sermão virá da passagem bíblica. And when you're preparing your sermon, you'll want to work out the main point of the passage. E quando você estiver preparando o seu sermão, você quer encontrar o ponto central, o principal da passagem. And the main purpose of the passage. E o propósito principal daquela passagem. Sometimes when I'm preparing a sermon, Algumas vezes quando eu estou preparando um sermão, I have to ask myself, am I seeking to bend my thoughts to the Bible? eu tenho que perguntar para mim mesmo, eu estou buscando dobrar os meus pensamentos à palavra de Deus? Or am I trying to use the Bible to support my thoughts? Ou eu estou tentando usar a Bíblia para trazer um apoio, um suporte aos meus pensamentos? There's a big difference. Há uma grande diferença nisso. And as we prepare and try and understand the passage, it will require listening to the text. Enquanto nós estamos estudando e preparando um sermão, uma passagem, isso requer de nós que venhamos ouvir ao texto. The text of the passage, the words on the page, are everything. O texto da passagem, as palavras ali naquela passagem são tudo. In the UK, in the summer each year, Na Inglaterra, no verão, todo ano,
there's a large conference on the subject of preaching. Há uma grande conferência que fala sobre pregação. It's called the Evangelical Ministry Assembly. É chamado Assembleia Ministerial Evangélica, ou de Ministros Evangélicos. And many pastors and preachers come from all over the country. E muitos pastores e pregadores vêm de todo lugar do país. Occasionally there are some people who come from Brazil. E ocasionalmente nós temos algumas pessoas que vão lá vêm do Brasil, vão do Brasil para lá. And one year the organization hosting it did a questionnaire. E uma vez, uma certa conferência dessas, a organização fez um tipo de questionário. They asked them one question, and the question is this: E eles fizeram uma só pergunta nesse questionário. A pergunta era essa: if you had one bit of advice about preaching, what would it be? se você tivesse a oportunidade de dar um conselho sobre pregação, qual seria? Here's a selection of the answers. E aqui está uma seleção das respostas. Work hard at the text. Trabalhe duro no texto. Here's another answer. E aqui tem outra resposta. Make sure you summarize the text. Tenha certeza que você fez um resumo do texto. Let the text drive the sermon. Deixe o texto dirigir o sermão. Listen to the text. Ouça o texto. Never stop listening to the text. Nunca pare de ouvir o texto. Don't preach anything but the text. Não pregue nada que não seja o texto. Almost every answer of this questionnaire included attention to the text. Quase todas as respostas desse questionário incluíam o texto. So it is possible to say, I preach evangelical sermons. Então é possível que eu diga, eu prego sermões evangélicos. It's possible to say, I believe the Bible is the word of God. E é possível também dizer, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. And yet not listen to the text of the passage. E ainda assim não ouvir ao texto da passagem. So we don't come to the Bible in order to argue what we think. Nós não vamos até a Bíblia para discutir o que nós pensamos. Or to prove or find what we think. Ou provar ou encontrar que aquilo que nós pensamos. We come to listen to what God thinks. Nós vamos até a Bíblia para ouvir aquilo que Deus pensa. So the main point of the passage will be the main point of the sermon. Então o ponto central da passagem será o ponto central do seu sermão. The Bible will be shaping the sermon in that way. A Bíblia vai estar formando o sermão dessa forma. Now, we've gone far too long without opening our Bibles. Nós já fomos muito longe sem abrir as nossas Bíblias. Let's turn in our Bibles to Luke chapter 18. Vamos abrir agora nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18. As well as the main point, we want to be working out the main purpose of a passage. Assim como devemos pensar no ponto central, queremos também pensar no propósito central, principal da passagem. And I'm going to get you to talk in your groups of perhaps 3 or 4. Right now? Yeah. Okay. And if you'd like to, we'll read verses 1 to 8 of chapter 18. Então, para poderem trabalhar com seus grupos, agora nós vamos estar lendo Lucas, capítulo 18, os versos 1 a 8. And I want you to ask the question, which I hope is simple: what's the purpose of the parable that Jesus tells? E eu quero que você faça a pergunta para você, que eu acredito que deve ser uma pergunta simples: qual é o propósito dessa parábola que Cristo contou? So let's read chapter 18, verses 1 to 8. Então vamos ler Lucas 18, do 1 a 8, que diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes?
Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Now, we won't do very long, but just for maybe a minute or 90 seconds, just talk with those around you about what do you think is the main purpose. Talvez nós já temos ido muito longo, mas eu quero dar para vocês um minuto para conversar, falar com aqueles que estão ao seu redor e perguntar qual é o propósito principal dessa parábola que Jesus disse. Just for a minute, off you go. Um minuto. Qual é o propósito dessa parábola que Jesus disse? A minute, obviously. Exatamente, já foi um minuto. Now, may I give you some questions to think about as you're working out the main purpose? Deixe-me dar algumas perguntas para vocês enquanto vocês estão trabalhando, pensando sobre o propósito principal dessa parábola. You're thinking, what is the text seeking to do? Vocês devem estar pensando, o que o texto está buscando fazer? What change does this passage aim to bring about in the life of the person who's going to hear? Qual é a mudança que essa mensagem quer trazer aos ouvidos da pessoa, na vida da pessoa que vai ouvi-la? So the purpose of the sermon is not decided by the preacher. Então, o propósito do sermão não é decidido pelo pregador. The purpose of a sermon is set by the passage that you're preaching. O propósito do sermão é decidido pela pela passagem que você está pregando. Now, in this parable, does anyone want to share any thoughts that they've had on that question? What's the purpose of the parable Jesus tells? Então, nessa parábola, alguém gostaria de compartilhar os seus pensamentos, o que descobriu nessa parábola aqui que Jesus contou? I think it's easy. Eu acredito que seja bem fácil. Perseverança e justiça? I think it is about the perseverance of the man and the justice of God. Eu acredito que seja realmente sobre a perseverança do homem e a justiça de Deus. Does anyone want to say more about what Jesus wants to happen? Mas alguém mais gostaria de falar sobre o que Jesus quer que aconteça? Exactly. Thank you very much. Exatamente. Muito obrigado. This is such a helpful example because Jesus gives the application right at the beginning. Esse é um bom exemplo porque Jesus mostra a aplicação já no começo. So it's all in verse 1. Está tudo no verso 1. He tells disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Ele diz aos discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. So now think, as you preach on this passage, Agora pense, quando você estiver pregando sobre esta passagem, how do you want people to leave church? como é que vocês querem que as pessoas saiam da sua igreja nesse dia? You don't want people to leave church feeling hopeless about their prayer life. Vocês não querem que as pessoas saiam da igreja nesse dia se sentindo desesperançadas sobre a vida delas de oração. Which would be easy to do because most Christians feel hopeless about their prayer life. O que seria muito fácil de fazer porque a maioria dos cristãos se sentem assim sobre a vida deles de oração. Now you want people motivated to, verse 1, always pray and not give up. Na verdade, o que você quer é, como está no verso 1, que as pessoas saiam dali motivadas a persistir na oração e não desanimem. And so, as was said, you'll teach the character of God from the comparison with the judge, and so on. E também ali ensina o caráter de Deus comparado com esse juiz. So you're trying to work out what's the purpose for this passage that I'm going to pray happens in my hearers. E aqui estamos tentando falar qual é o propósito dessa passagem, que é o que eu quero passar para os meus ouvintes. Let's look at another example in Romans 12. Vamos ver um outro exemplo em Romanos 12. There's one important exercise in understanding a passage. Esse é um exercício muito importante no entendimento de uma passagem. That's to divide it up into parts or units. É dividir a passagem em partes, em unidades. And I hope you do know that that's not always where
you get a little heading in our Bibles. Eu espero que você saiba que essa divisão não é sempre exatamente como vem nas nossas Bíblias. In Romans chapter 12, there are lots of units, parts. Em Romanos capítulo 12 há várias partes, várias unidades. And you might read a commentary on Romans 12. E talvez você tenha lido ou leia um comentário em Romanos 12. The commentary might divide it up very helpfully. E o comentário que você leia vai fazer uma divisão que vai ser bem solícita para você, útil para você. So, for example, very roughly, Então, por exemplo, bem cruamente, a commentary might say something like verses 1 and 2, our relationship to God. um comentário pode dividir e dizer assim, versos 1 e 2, nosso relacionamento com Deus. Verses 3 to 8, our relationship to ourselves. Versos 3 e 8, nossos relacionamentos com outras pessoas. Verses 9 to 16, our relationship to one another. Versos 9 a 16, nossos relacionamentos um com o outro. Verses 17 to 21, our relationships to our enemies. Versos 17 e 21, nosso relacionamento com os nossos inimigos. A commentary might say something like that. Um comentário talvez divida dessa maneira, talvez fale assim. And that analysis is very helpful. E essa análise ela é muito útil. But that analysis might not be part of your presenting. Mas essa análise talvez não seja parte da maneira como você vai apresentar. A sermon goes beyond information. Porque um sermão vai muito além de simples informação. A sermon is aiming at edification. O propósito do sermão é a edificação. That is, it seeks to do something in a person. Ele busca fazer alguma coisa na pessoa. So in Romans 12, Então, em Romanos 12, you're thinking, what's Paul the apostle, what's his purpose in writing this? você se pergunta, qual é o propósito do apóstolo Paulo em escrever isto? In which case your sermon structure might not have descriptions, but rather commands. E algumas vezes o seu sermão, a passagem que você está trabalhando não tenha descrição, não seja descritiva, mas tenha ordenanças. So verses 1 and 2, you might have something like renew your minds. Então, se nós revermos o verso 1 e 2, pode ter algo como renove a sua mente. The next section might be join the body. E a próxima unidade seja se junte ao corpo. Do your ministry. Faça o seu ministério. Let love be genuine. E que o amor seja genuíno. Do you see the difference? They're commands. Vem a diferença, aqui são ordenanças. Because it's a passage full of commands. Porque é uma passagem cheia de mandamentos, de ordenanças. And so your sermon is faithful to the sense of the passage. E assim você vai ser fiel à passagem, você vai ser sensível ao que a passagem está dizendo. And most importantly, suddenly the sermon has purpose. E mais importante ainda, de repente o sermão ganha um propósito. It's seeking to do something in the people who are going to hear it. Porque o sermão vai estar buscando fazer algo nas pessoas que estarão ouvindo. The main point and the main purpose. O propósito principal e o objetivo. O ponto principal e o propósito principal. Now, if you were to do the PV course with Emilio, E se você for um dos que faz ou fará o curso com o Emílio, you would be trained in how to work out the main point and the main purpose. você será treinado a como encontrar e a como trabalhar o ponto principal e o propósito principal. If I lived in Maragnon, Se eu vivesse no Maranhão, I would drive hundreds of kilometers to do PV. eu dirigiria centenas de quilômetros só para fazer a proclamação da verdade. That's the end of the advert. Aqui termina a minha propaganda. But the main point and the main purpose are the most important parts of your preparation. Mas o ponto principal e o propósito principal são as coisas essenciais da sua pregação. Once you've got the main purpose, Uma vez que você consiga o propósito principal, you know what you should be praying. você vai saber sobre o que você vai ter que orar. You want to be praying that your purpose is achieved in the people who hear. Você vai orar porque você vai querer que o seu propósito, que o propósito daquela passagem seja cumprido nas pessoas que vão lhe ouvir. So the first way that expository preaching
is shaped by the Bible is in the content of the sermon. Então, a primeira forma como a pregação expositiva é formada pela palavra é no assunto. The second way expository preaching is shaped by the Bible is in the mood of the sermon. A segunda maneira como a pregação expositiva é formada pela Bíblia está no humor, no temperamento, no tom que a pessoa vai falar, vai pregar. If you're a preacher, you might think of the way you preach at the moment. Se você é um pregador, você deve, por favor, pensar sobre a maneira como você prega, por um momento. There are some preachers who have the same mood in every sermon they preach. Algumas pessoas que pregam sempre da mesma forma toda vez que pregam. They're always angry. Eles estão sempre com raiva. Or they're always telling the congregation off. Eles estão sempre botando a congregação para baixo. Or they're always excited. Ou eles estão sempre animados. Whatever they're preaching on. Onde quer que eles vão pregar. But the Bible passage, the Bible book will shape the mood of the sermon too. Mas até isso a Bíblia vai estar formando, até o humor, o tom da sua pregação, a Bíblia vai estar direcionando. So if you're preaching on the book of Job, então se você estiver pregando no livro de Jó, you won't be laughing and smiling all the way through. Você não vai estar sorrindo e rindo do começo ao fim. If you're preaching on heaven, se você está pregando sobre céus, you want your mood to reflect that. Você quer que o seu tom, que o seu humor venha refletir a isso. So the content and the mood will be shaped by the Bible. Então o assunto e o humor da passagem vão formar a pregação expositiva. And the third way it'll be shaped is by the context. E a terceira maneira pela qual será formado será pelo contexto. Let's turn to another passage and we're going to do some work in groups. If you'd like to turn to Luke. Vamos ver então outra passagem que vamos fazer um pouco mais de trabalho em grupo. Por favor, abram suas Bíblias em Lucas, chapter 10. Capítulo 10. It's a story which I think we'll know well. É uma história que eu acredito que vocês conhecem bem. And I'm going to give you some questions to write down, first of all. Eu vou dar para vocês algumas perguntas para vocês escreverem. And then ask you in your groups to have a think about the questions. E pedir com que vocês se reúnam em grupos para discutir as questões. These are questions which are very useful tools in preparing a Bible passage. E essas são perguntas que são ferramentas bem úteis quando preparando um sermão. Question number 1. A pergunta número 1. What does it say? O que a passagem fala? Question number 2. Why does it say it? A pergunta número 2, por que fala isso? Question number 3. E a pergunta número 3, why does it say it here? Por que ela fala isso aqui? What does it say? O que ela fala? Why does it say it? Por que ela fala isso? Why does it say it here? E por que ela fala isso aqui? Okay, we'll read Luke chapter 10, 25 to 37. Então vamos ler Lucas capítulo 10, dos versos 25 a 37. Do you want the questions repeated? Vocês querem que as perguntas sejam repetidas? Yes. So the first question to ask is, what does it say? A primeira pergunta é o que o texto fala, o que ele diz. Second question, why does it say it? A segunda é por que ele diz isso? Third question, why does it say it here? E a terceira é por que ele diz isso aqui? In this part of Luke's gospel. Nessa parte do Evangelho de Lucas. Lucas 10, 25 a 37. Está lendo agora. Então vamos lá, irmão. Lucas 10, dos versos 25 a 37, diz assim: Então se levantou certo doutor da lei que, para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? E ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando eu voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. So we'll just do 5 minutes and we'll make a start on those questions, see how far you can get. Então, dá para vocês 5 minutos e vamos voltar para ir nessas perguntas e ver até onde vocês conseguem ir. Ask them or write them down. E só para relembrar vocês, nós também teremos um momento para perguntas essa noite. Você pode fazê-las publicamente ou pode somente escrevê-las e entregar para um dos pastores que está aqui à frente para que ele venha ler. Let's think just about that first question for the moment. Jesus tells this very well-known parable, the parable of the Good Samaritan. Então vamos pensar sobre a primeira pergunta dessa noite. Jesus vem e conta essa parábola do bom samaritano. And if we ask the question, what does the parable of the Good Samaritan say? What is it teaching people to do? Então a pergunta é: o que a parábola do samaritano diz? O que ela ensina as pessoas a fazer? Would anyone like to share their discoveries? Alguém gostaria de compartilhar o que descobriu? If I've understood rightly, I think there's a sense in which Jesus wants people to fulfill the commands of God. Yes, I think that's part of it. Yep. Muito bom, isso é parte do entendimento do que a parábola diz. Yeah. What's the command Jesus leaves the man with at the end? Qual é a ordenança que o homem dá para o homem, que Jesus dá para o homem ao final? Go and do you the same. The practicing of love. He's saying that the name of the law he was just a theoretical guy. He didn't practice love. Yes, so Jesus is telling this man to go and practice love. Exatamente, Jesus está dizendo a esse homem: vá e faça, pratique o amor. And it's love very particularly of a certain kind of people. E o exemplo que ele usa aqui é com um tipo específico de pessoas. It's love of a Samaritan. É o amor de um samaritano, Which for a Jew's ears means loving your enemies. que para o judeu significa amar o samaritano, significa amar o seu inimigo. Now, does anyone want to share their thoughts on the second question? Why does Jesus tell this man that? Agora vamos partir para a segunda pergunta. Eu gostaria que vocês compartilhassem seus pensamentos. Por que Jesus diz isso a esse homem? Yes, I think that is true. Eu acredito que essa seja uma verdade. Do you think the man thinks he would manage? Você acha que o homem conseguiria fazer aquilo?
Okay, yes, that's right. Thank you. Exatamente, está certo. Verse 29 tells us what else we need to know about the man. O verso 29 diz que o que mais a gente precisa saber sobre esse homem. He wants to justify himself. Ele quer se justificar. So the reason Jesus tells the parable of the Good Samaritan E então a razão pela qual Jesus conta a parábola do bom samaritano is to correct someone who wants to justify themselves. é para corrigir alguém que quer se justificar. So for this man, he's told to go and love his enemies. Então a esse homem é dito: vai e ame seus inimigos. And he should be left thinking, or will be left thinking, that's impossible for me. Então ele deveria sair dali pensando: isso é impossível para mim. The issue at stake is verse 25. Então o problema que está aqui o problema aqui está realmente no verso 25. So the issue is the matter of eternal life. E o problema é concernente à vida eterna. And if Jesus meets a person who wants to justify themselves, Porque Jesus encontra uma pessoa que quer justificar a si mesma, they need to know that they can't to inherit eternal life. então eles precisam saber, essa pessoa precisa saber que ela não consegue se justificar a si mesma para ganhar a vida eterna. Now, as Luke goes on in his gospel, the next part Enquanto Lucas continua no seu evangelho, a próxima parte begins to answer the question as well, what must I do to inherit eternal começa a life? responder essa pergunta também: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? You can't inherit eternal life by justifying yourself, Você não consegue ter a vida eterna justificando a si mesmo. but verses 38 to 42 E os versos 38 ao 42 are a comment on how you can begin to inherit eternal life. há os comentários sobre como você deve começar a ter a vida eterna. And if you look at that passage, you'll know it. Perhaps you'll see that what is commended there is sitting at Jesus' feet and listening to what he E says. se você continuar lendo nessa passagem, talvez você perceba que o que a pessoa tem que fazer é sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra, Verse 39. como está no verso 39. Now, I'm going to say a bit more about context in a moment, but we'll have our break now for however many minutes? 15 minutes or so, and we'll come back, say a little bit more, and then there'll be time for some questions as well. Nós vamos falar também um pouco mais sobre o contexto, mas vamos ter um intervalo agora de 15 minutos. Quando voltarmos, nós voltamos para falar sobre o assunto. Now, if you've been making notes, Então, se você está escrevendo, tomando notas, just to remind you where we are in this evening, só para lembrar vocês de onde nós estamos, até onde nós já fomos nesta noite. we're in the middle of the second point. Nós estamos na metade do segundo ponto. There's 4 points altogether, Há 4 pontos and numbers 3 and 4 are short. e os números 3 e 4 são mais curtos. We're thinking a little bit about how expository preaching is shaped by the Bible. Nós estamos pensando um pouco sobre como a pregação expositiva é conformada pela Bíblia. It's shaped in the content Ela é conformada pelo assunto and the mood e também pelo tom, pelo humor da passagem and the context of the sermon. e também pelo contexto da mensagem. There are different kinds of contexts to bear in mind. Há diferentes tipos de contextos. One is the literary context. Um é um contexto literário. So any word has a meaning in relation to another word. Então, toda e qualquer palavra naquele trecho tem um significado em relação a outras palavras. When my children ask me what does a word mean, Quando um dos meus filhos pergunta para mim o que uma palavra significa, I'll often ask back, what's the context? eu normalmente pergunto: qual é o contexto que você quer saber? And when we see a word in a passage, we need to ask, what does that word mean? E quando nós vemos uma palavra em uma passagem, nós devemos nos perguntar o que aquela palavra ali quer dizer. And critically, what does that word mean here? E criticamente, o que essa palavra quer dizer aqui. So occasionally, it's easy as a preacher to see a word, E ocasionalmente é fácil para o pregador ver uma palavra, like the word faith, como a palavra fé, and we think, oh, I know what faith means. e aí nós pensamos: eu sei o que fé quer dizer.
and we leave the Bible aside and talk all that we know about faith. E aí nós deixamos a Bíblia de lado e pegamos tudo que a gente sabe, tudo que nós sabemos sobre fé. Where every place that faith appears, it'll have its own context. Todo local, toda passagem que a palavra fé aparecer, ela vai ter o seu significado no contexto. So let's turn to Mark's Gospel for a moment. Então vamos para o Evangelho de Marcos por um momento. Mark chapter 4. Marcos capítulo 4. That's not here. Yeah, it's okay. The end of the chapter, Ao final do capítulo 4, verses 35 to 41. versos 35 a 41. And I'm going to ask you in your groups again just to answer a question. E eu vou pedir novamente que nos seus grupos, vocês se reúnem nos grupos e respondam umas perguntas. What does this passage say about what faith is? O que essa passagem diz sobre o que é fé? Why don't we read it and then you can have a few minutes thinking about that question. Então vamos ler e vocês terão alguns minutos para pensar sobre essa pergunta. So the question again, what does this passage say about what faith is? Então a pergunta novamente é: o que essa passagem diz sobre o que é fé? Diz assim, Marcos, capítulo 4, versos 35 ao 41. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados, ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? So just for a minute or two, think about what does this passage say about what faith is. Então, por um minuto ou dois, com o seu grupo, esteja pensando, discutindo o que essa passagem fala sobre fé. And you need to forget everything you might think you know about faith. E você talvez precise esquecer tudo que você já sabe sobre fé. Let's come back again, if we will. Então, vamos voltar aqui. Again, this is a well-known episode from the life of Jesus. Então, esse é um episódio muito bem conhecido da vida de Jesus. And I always think he sounds a little bit unfair in verse 38, do you see? E eu posso dizer que eu sinto... Beg your pardon, sorry. The disciples in verse 38 ask a very good question. Então, os discípulos no versículo 38 fazem uma pergunta: Teacher, don't you care if we drown? Mestre, não te importas que pereçamos? And then Jesus gets up and rebukes the wind. E aí Jesus levanta e repreende o vento. He speaks to the waves, says, "Quiet, be still," and they obey E him. fala ao mar: aquieta-te, cala-te, e eles o obedecem. And then I always think verse 40 seems a little bit unfair. E eu acredito que o verso 40 não parece ser muito justo, So he seems to be rebuking them for being afraid. porque Jesus está aqui repreendendo eles por não ter fé, And por estarem com medo. their problem, verse 40, O problema deles no verso 40 seems to be that they don't have faith. parece que é eles não terem fé. And then verse 41, it says they were terrified. E no, This is when the sea is now calm. e no verso 41 diz que eles ficaram apavorados quando viram que o mar se aquietou. And their question is, who is this? E a pergunta que eles fizeram é: quem é este? So here are people who have no faith Então temos aqui pessoas que não têm fé and they don't know who Jesus e is. eles não sabem quem Jesus é. The implication is, if they'd known who Jesus is, A implicação é que se eles soubessem quem Jesus é, that would be displaying faith.
Se eles soubessem quem Jesus é, então eles estariam demonstrando fé naquela situação. If they'd understood that Jesus is the Lord of creation, Se eles entendessem que Jesus é o Senhor da criação, they wouldn't have been terrified. eles não estariam apavorados. Jesus wouldn't have rebuked them. E Jesus não teria repreendido eles. It seems that they don't understand who he is. Então parece-nos que eles não entendem quem é Jesus. And so faith in this passage E então fé nesta passagem is seeing who Jesus is. significa ver quem Jesus é. Now, the reason for pointing that out is because you can look at the word faith in lots of different passages, E a razão pela qual eu estou apontando isso é que você pode ver a palavra fé em diferentes passagens and they will all help you understand faith in slightly different ways. e todas elas vão ajudar você a entender a fé em maneiras diferentes. And we need to pay attention to the context that the word comes. Então temos que sempre prestar atenção no contexto na qual a palavra aparece. Another part of context is historical context. Outra parte do contexto é o contexto histórico. We mentioned yesterday, and Richard came up as an illustration. Nós mencionamos ontem, e o Richard esteve aqui como ilustração. The Bible is not God's personal message to me. A Bíblia não é a palavra de Deus, a mensagem, a palavra de Deus pessoal para mim pessoalmente. But God's word, the Bible's God's word provided for me to know him. Mas a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus providencial para mim, para que eu a conheça a Deus. And we talked yesterday about trying to hear what God was saying to the first readers, the first hearers. E nós falamos ontem sobre tentar ouvir como a palavra de Deus foi dita para os primeiros que a ouviram. And when we know what God's saying to them, then E quando nós sabemos o que Deus diz para eles naquele momento, we can work out what God is saying to us or nós for us today. podemos então trabalhar e entender o que Ele diz para nós hoje. And then the final aspect of context is a theological context. E o último parte do contexto, o último aspecto do contexto é o contexto teológico. And again, Richard talked a bit about this morning. E novamente o Richard falou um pouco sobre isso esta manhã. We need to bear in mind the whole of a book of the Bible, Nós temos que ter em mente o todo da Bíblia, o todo dos livros, the whole story of the Bible. a história inteira da Bíblia. So normally, expository preaching will take time to go through consecutive passages. Então, normalmente, a pregação expositiva vai levar tempo para passar, para fazer a sua jornada pelas passagens bíblicas. That's how God has given us the Bible. E é assim também que Deus nos entregou a Bíblia. Just occasionally, some preaching is a bit like a butterfly. Algumas vezes, a pregação é como uma borboleta. And for some weeks, you'll be in this book of the Bible. Em alguma Algumas vezes, algumas mensagens serão como uma borboleta. Em uns momentos parece que vai estar em uma passagem em determinado livro da Bíblia. And then you'll fly to Genesis for a week, E aí depois essa borboleta voa para Gênesis na outra semana. maybe Galatians, Aí depois vai para Gálatas. and then 2 weeks in the parables. E aí depois 2 semanas nas parábolas. And you're dotting all over the place. E aí vai estar pulando por todos os lugares. But God's given us not a book of sayings, Mas Deus não nos deu um livro de ditados, not a book of phrases, não um livro de frases, but whole books which go together. mas Ele nos deu livros inteiros que vão juntos. And the more we can help Christians to understand whole books of the Bible, E quanto mais nós conseguimos ajudar cristãos a entenderem livros inteiros da Bíblia, the more clearly we'll hear God's voice today. mais claramente eles vão ouvir a voz de Deus hoje. Now, some people may be fearing that if we preach like this, E algumas pessoas talvez temam que se nós pregarmos desta maneira, all our sermons are going to sound the same as each other. todos os nossos sermões vão estar aparecendo uns com os outros. But here are the final 2 points about expository preaching. Mas aqui estão os 2 últimos pontos sobre pregação expositiva. Number 3, Número 3, expository preaching communicates the Bible through the preacher's individual personality. pregação expositiva comunica a Bíblia através da personalidade individual do pregador.
It's been said that preaching is truth through personality. Tem-se dito que pregar é a verdade através da personalidade. You know the name John Stott, I think, Vocês com certeza são familiares com o nome de John Stott. and he gives the illustration of the way some preachers preach as if it's all about the text. E ele nos dá a ilustração de como alguns pregadores pregam como se fosse tudo somente sobre o texto. And so the Bible is in front of the preacher like this, Então a Bíblia está na frente do pregador dessa maneira and there's no relation to the person who's preaching. e não tem nenhuma relação com a pessoa que está pregando. There are other preachers who make the sermons all about them, the preacher, Há outros pregadores que fazem com que o sermão seja somente sobre ele, o pregador, it's all about the personality of the preacher, sobre a personalidade do pregador. and the Bible is hidden from view behind them here. E nesses tipos de pregadores a Bíblia está aqui atrás, escondida atrás dele. And John Stott makes the point that we want to be preachers who are showing the people what is in the Bible, E John Stott faz o ponto de que nós queremos pregadores que mostrem às pessoas sobre a Bíblia, o que está na Bíblia, with all our individual personality as preachers. queremos pregadores que mostrem às pessoas o que está na Bíblia usando a individualidade da sua personalidade. Sometimes as preachers we want to copy famous preachers, Algumas vezes nós como pregadores nós queremos copiar outros pregadores. and we listen to preachers online, E aí nós escutamos pregadores online, we read their sermons in books, nós lemos os sermões deles em livros, but God has made preachers all different. mas Deus fez os pregadores diferentes. We're not all meant to be John Piper Nós todos não fomos criados para ser um John Piper, or Tim Keller or Spurgeon or Stott or ou anyone Tim else. Keller, ou Spurgeon, ou outro pregador. Different preachers all sitting under the same word of God. Pregadores diferentes, todos eles estão sobre a palavra de Deus. So that's the third main heading. It's just a very short one. Expository preaching, I'll repeat it because it was a bit long. Então esse é o terceiro ponto, ele é bem curto, porque também os outros foram bem longos. Expository preaching communicates the Bible through the preacher's individual personality. Pregação expositiva comunica a Bíblia através da personalidade individual do pregador. Now the last heading, before we have some questions, E nós temos o último ponto, antes de termos o momento de perguntas, it's that expository preaching grows healthy churches. é que a pregação expositiva, ela edifica, ela faz crescer igrejas saudáveis. A few reasons why this is true. E algumas poucas razões porque isso é verdade. Because it keeps God's word in the driving seat of church life. Porque isso mantém a palavra de Deus no banco do motorista da vida da igreja. If you like, we're giving the Bible, we're giving God the steering wheel of church life. É como se nós dessemos a Deus o volante da igreja. God's Obrigado. priorities will be the church's priorities. A prioridade de Deus serão as prioridades da igreja. So pastors are not leading churches just the way they want to go. Os pastores não estarão dirigindo a igreja somente da maneira como eles querem. They're leading churches the way God says by the Bible. Eles vão dirigir a igreja da maneira como Deus quer, descrito na Bíblia. Second reason expository preaching grows healthy churches A segunda razão pela qual pregação expositiva edifica igrejas saudáveis, expository preaching makes it hard to misuse a passage of the Bible. a pregação expositiva faz com que seja difícil errar o ponto que uma passagem quer mostrar. If you're dotting around in the Bible, just picking a passage at random, Se você está somente passando pelo livro da Bíblia e pegando versículos aleatórios, it's more possible that you can misunderstand it and teach it wrongly. é muito mais possível que você não entenda bem o ponto daquele verso, daquela passagem. So some preachers, they preach a message about Christianity, Então, alguns pregadores fazem um sermão, pregam uma mensagem sobre o cristianismo, they quote a verse from the Bible, e aí eles trazem citações da Bíblia, but it doesn't relate to the original meaning at all. que na verdade não está relacionado com o sentido original daquela passagem.
Expository preaching will also stop the preacher preaching their favorite subjects. Pregação expositiva também não vai permitir ou vai fazer com que o pregador não busque pregar somente as partes favoritas dele da Bíblia. If you're in a church and you may know in your church what your preacher's favorite subject is. Se você está numa igreja, você com certeza deve saber quais são as passagens favoritas do seu pastor, do seu pregador. Some preachers like to preach challenging sermons all the time. Alguns pregadores gostam de estar sempre pregando sermões desafiadores. I like preaching about heaven. Eu gosto de pregar sobre o céu. But if we go through the Bible book by book and chapter by chapter, Mas se você for pregar pela Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, then we'll cover the challenge, we'll cover the encouragements in the Bible amounts. e nisso você vai conseguir fazer os desafios, the challenge and what? E também vai conseguir ir pelo encorajamento através de toda a Bíblia. So expository preaching is going to help the preacher to teach the whole counsel of God. Então a pregação expositiva vai ajudar o pregador a expor todo o conselho de Deus. So if I only ever preached on heaven in my church, Então se eu tiver só pregado sobre o céu na minha igreja, I will avoid all sorts of other parts which the people of God need to hear. eu vou acabar evitando de pregar outras coisas que o povo de Deus deve ouvir. I might avoid parts of the Bible that I don't like, Eu vou acabar evitando passagens na Bíblia de que eu não gosto, or maybe that I don't feel confident to preach. ou talvez que eu não sinta confiança em pregar. And if I teach the whole Bible, that's good for me and it's good for the church Mas se eu family. ensinar a Bíblia inteira, isso é bom para mim e é bom também para a minha igreja. We have to think about new things. Nós temos que sempre pensar sobre coisas novas. And we help Christians to think about new things. E fazendo assim, nós também vamos ajudar os crentes, os cristãos, a pensarem sobre coisas novas. That means that expository preaching grows variety in preaching. Isso também significa que a pregação expositiva faz crescer a variedade de pregação. We preach with freshness and difference, A pregar com diferença, com frescor, depending on the book of the Bible we're preaching. dependendo também do livro da Bíblia que estivermos pregando. So sermons on Deuteronomy will sound different to sermons on John's Gospel, Então, perhaps. sermões em Deuteronômio vão soar diferente de sermões no Evangelho de João. And you're growing the church in knowing the full richness of God. E fazendo assim, você vai fazer com que a igreja cresça, conhecendo toda a riqueza do conselho de Deus. The final reason expository preaching grows healthy churches E uma razão final por que a pregação expositiva faz crescer igrejas saudáveis, and in some ways this is the most significant. e de alguma forma esse é o mais significante. Expository preaching, when done properly, will teach the people to read the Bible for themselves. Quando a pregação expositiva for feita da maneira apropriada, vai ensinar também a igreja, aos cristãos, a ler a Bíblia de maneira adequada. So when children grow up, Então, quando as crianças crescem, parents spend many months feeding them. os pais passam muito tempo alimentando as crianças. Parent takes the spoon, E aí ele pega a colher helps them to eat the food, e aí ajuda as crianças a comer. but once a child gets to a certain age, that stops happening. Mas assim que a criança chega em determinada idade, isso para de acontecer. There aren't many teenagers being fed by their parents. Não há muitos adolescentes sendo alimentados pelos seus pais com a colher na boca. At some point, you teach a child to feed themselves. Em algum momento você vai ensinar a criança a que ela consiga se alimentar sozinha. And so too, as we preach, we want to help our people to feed themselves the Word of God. E enquanto nós estamos pregando, queremos ensinar também a nossa congregação a que eles consigam alimentar a si mesmos também. And I think every sermon that a preacher preaches E eu acredito que todo sermão que o pregador prega, will either make it easier or harder for someone to understand their own Bible. ele só vai ter dois efeitos. Ou vai fazer mais fácil, com que fique mais fácil, ou mais difícil para a congregação entender as Escrituras. It would be great if at the end of your sermons, if you're a preacher, Vai ser muito bom se ao final do seu sermão, se você é um pregador,
the congregation walk out of the church and they think, he made that so easy. Vai ser muito bom se ao final da sua pregação, quando a sua igreja, a sua congregação sair da igreja, eles estiverem dizendo: nossa, ele fez aquela pregação parecer tão simples, tão fácil. And a Christian goes thinking, I could have discovered that E myself. o crente vai pensando: eu poderia ter descoberto isso eu mesmo. So our expository preaching is modeling and showing E a nossa pregação expositiva vai estar mostrando, vai estar trazendo um modelo how any Christian can read the Bible on their own. como qualquer cristão, como qualquer crente pode ler a Bíblia por si só. Now I'm going to stop there and suggest that we take a moment to talk in our groups once again. Eu vou parar aqui e vou sugerir que nós gastemos um momento falando nos nossos grupos novamente. And just discuss, is there anything that you are not clear about that you would like to ask? E vocês vão poder então discutir se há alguma coisa que não ficou muito clara, que vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Ok, vocês têm então 2 minutos em grupos, se tiver alguma pergunta. O quarto ponto é: pregação expositiva edifica igrejas saudáveis, ou faz crescer igrejas saudáveis. Bom, a primeira pergunta que foi feita pelo pastor Clamassa, a primeira pergunta dele é uma pergunta de 2 vias, tá? Quando o membro da igreja entende que a pregação expositiva é importante, mas o pastor não entende dessa maneira, como ele pode estimular o pastor da sua igreja, o seu líder, a entender a pregação expositiva como importante? E também o outro caminho é quando o pastor entende que a pregação expositiva é importante, mas a sua igreja não entende. Como o pastor pode estimular a igreja na pregação expositiva? Quando você está numa igreja e o pastor não está expondo as escrituras como você gostaria que ele estivesse, uma das coisas que você deve fazer é escutar muito bem o sermão dele. E talvez a passagem a qual ele esteja expondo traga uma pergunta para você. E aí você pode depois chegar até ele e perguntar aquilo que surgiu da exposição dele e falar: pastor, por que você acha que o escritor disse isso aqui? Ou como esse parágrafo aqui em Romanos 2 se segue após esse outro parágrafo? Então, dessa forma, você está humildemente e gentilmente encorajando ele a pensar sobre outros pontos. E começa a fazer perguntas a ele enquanto ele prega. Ou talvez, também sem saber a situação, talvez você possa gentilmente pedir para ele: será que nós podemos ir por todo o Evangelho de Marcos no estudo? E eu acredito que eu estou falando um pouco aqui na escuridão, sem saber qual é a situação de cada um aqui. E a outra metade da pergunta é: se você é um pastor e o seu povo, o seu público não entende a pregação expositiva. A primeira coisa a dizer é: volte amanhã à noite. E o que você pode, o meu conselho é que você pode começar a ensinar através de um livro e mostrar como você tem feito, como tem sido o seu trabalho através daquele livro. Enquanto você prega, você quer ajudar eles a chegarem, a entenderem como você chegou naquilo que você está dizendo. Por exemplo,
Em Marcos capítulo 4, por exemplo, você pode dizer, eu costumava pensar que fé aqui era isso. And then I read the end of that bit where Jesus calms the storm and I now see this. Mas aí eu li o final daquela história e eu vi o que Jesus falou e fez, e agora eu penso que fé é assim. So you're trying to demonstrate the process that you've come to your sermon. E aí você começa a demonstrar o processo ao qual você chegou no seu sermão. But come back tomorrow. Mas vem amanhã à noite para mais sobre esse assunto. Boa noite a todos. De repente eu estou acostumado a pregar mais sobre o sermão temático ou textual e quero começar agora a pregar de forma expositiva. Por onde começar? Evangelhos, cartas gerais, porque às vezes tem aquela tentação de ver aquilo que o meu povo está precisando. Foi falado aqui que quem sabe que o povo precisa é Deus e não o pastor. Por onde eu começo? I think one thing to say is to be reassured that the whole of the Bible is God's word. Uma coisa que eu acho que deve ser feita é entender que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. The whole of the Bible is good for God's people. O todo da Bíblia é bom para o povo de Deus. And having said that, there are parts which may be easier to start in to show how things fit together. E isso sendo dito, tem também colocar que há passagens que são talvez mais fáceis de mostrar como as coisas vão juntas. And it may be that a letter is easier to see how things fit together Tal- than a gospel. Talvez, por exemplo, uma carta, uma epístola seja mais fácil de ver como as coisas vão conjuntas do que um evangelho. Because a letter, by its nature, is often following an argument. Porque uma epístola, pela sua natureza, ela já está seguindo um argumento. And you can make a lot of the important connecting words E você pode fazer muito das palavras que estão conectadas, das conexões que tem na epístola. like because and therefore, Por exemplo, porque, portanto, phrases like so that, frases como pois assim, to help your people see that this letter hangs together from the first chapter to the end. para ajudar o seu povo a entender que essa carta está toda junta do começo ao final. Not just a series of random thoughts. Não é somente uma série de pensamentos aleatórios. But if you know a book well and you want to start there, it's all the Word of God and it'll do your people good. Mas se você conhece um livro da Bíblia específico muito bem, você também sinta-se livre para começar lá, porque também é a palavra de Deus. Boa noite, me chamo Tiago. Eu gostaria de saber se é possível usar a pregação expositiva em pequenos grupos. When we use the word expository, Quando nós usamos a palavra expositiva, that's a way of understanding the Bible rightly essa é a maneira como nós entendemos corretamente a Bíblia, because we're paying attention to things like the context of Por- the passage. porque aí nós estaremos prestando atenção em coisas como o contexto da passagem. And so every place where I'm teaching the Bible, Então, todo lugar. Então, em qualquer contexto na Bíblia em que eu estiver ensinando, so whether that's the pulpit seja do púlpito or small group ou pequenos grupos or one-to-one discipleship, ou discipulado 1 a 1, the way I understand the passage is the same. a maneira como eu entendo a passagem é a mesma. And I'm asking the same questions to dig out all the treasure. E eu vou sempre fazer as mesmas perguntas para retirar dali o tesouro. So in that sense, I am understanding the Bible expositorily, Então, however I'm teaching it. então, dessa maneira eu entendo que a Bíblia vai ser sempre expositiva onde quer que eu venha a ensiná-la. We've talked this evening especially about preaching expositorily. Nós falamos aqui essa noite especificamente sobre a pregação expositiva. But many of the things we've covered will apply to preparing a passage to teach in any context. E muitas das coisas que falamos aqui vão se aplicar a ensinar a Bíblia em qualquer contexto.
Então, a resposta curta é sim, você pode. Uma pergunta do auditório. Se em algum momento é recomendável, ou ele recomenda, que se substitua a pregação expositiva pela pregação temática? This was a good question that came up yesterday. Essa é uma boa pergunta que inclusive veio ontem também. And when we say that the main diet should be expository preaching, E o que nós costumamos dizer é que a dieta principal, a alimentação principal deve ser a pregação expositiva. we're not saying you should never preach a theme. O que quando nós falamos isso, a gente não quer dizer que você nunca deve pregar tematicamente. For example, if you were to decide to preach through Ephesians, Por exemplo, se você decidir pregar através da Epístola de Efésios, there's a number of issues or themes in Ephesians. há um número de problemas e assuntos ali na carta de Efésios. Things like God's sovereignty, Coisas como a soberania de Deus, spiritual warfare, a batalha espiritual. and as you're planning your series of sermons, E enquanto você está planejando a sua série de sermões, you may decide that you're not going to be able to cover God's sovereignty Você- in the passage time that you have. você talvez decida que não vai conseguir cobrir toda a soberania de Deus na passagem que você está ensinando. So you might then plan either in the middle of your series or at the end or even at the beginning. Então talvez você planeje que no começo, ou no meio, ou no final da sua série de sermões, I need to do a short 3-week perhaps series on the doctrine of God's sovereignty. eu talvez precise fazer uma curta temporada de 3 semanas de pregações temáticas sobre a soberania de Deus. So the reasons to preach on a theme, I think, are probably either because the Bible raises the questions, E- Então a razão pela qual eu acredito que deve se pregar também tematicamente é porque que determinada passagem da Bíblia levanta essa questão, or it may be that there's an issue in the world that you need to address to help your people. ou talvez exista uma dificuldade, um problema no mundo que você tem que falar para o seu povo sobre ele naquele momento. So in the UK at the moment, No Reino Unido, agora no momento, pastors need to make sure their church families are ready and able to understand the Bible's teaching on human sexuality. os pastores têm que ter certeza que as famílias cristãs das nossas igrejas entendem a correta visão sobre a homossexualidade. So it would be very sensible to give time to preach on that subject. Então eles têm que ser bem sensíveis de saber o momento de se pregar sobre esse assunto. But the main diet will be going through Bible books. Mas, novamente, a dieta principal da igreja é a pregação expositiva. Boa noite. Uma vez que a Bíblia, através da pregação expositiva, ela também é passada pela personalidade própria, individual do pregador, até que ponto se torna certo ou errado usar o humor nas pregações, na exposição das Escrituras? I think this is a very good question. Eu acredito que é uma pergunta muito boa. And before I answer, in a way, I'd like to know more about the reason for asking, but I won't ask you that. Antes de responder, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a razão dessa pergunta. The reason I say that is there may be different experiences of the use of humor in sermons. E a razão pela qual eu estou falando isso é porque talvez há motivações diferentes para o uso do humor na pregação. See, someone might ask that question who's in a church where jokes are forbidden. Talvez alguém faça esse tipo de pergunta porque está numa igreja onde brincadeiras e piadas sejam proibidas. I think I'd want to say, I think there is humor in the Bible. Mas eu posso dizer que acredito que há humor na Bíblia também. And Jesus punctures some things to make people smile. E Jesus mesmo usou coisas, às vezes, para fazer as pessoas rirem. So if it's used appropriately, Então, se usado apropriadamente, if it's used in a godly way, se é usado de uma maneira piedosa, then I think that's quite fine to use humor. eu acredito então que seja tranquilo usar o humor. But humor is a funny thing Mas o humor é uma coisa engraçada, in more ways than one.
Muito mais, em mais de uma maneira. Because actually you can use humor very easily. Porque de uma maneira você pode usar o humor bem fácil. E de uma maneira não piedosa. So it is something to be used carefully. Então é algo que deve ser usado com cuidado. And you need to make sure you're not demeaning or being unloving to any other person. E você tem que ter certeza que usando o humor você não vai estar diminuindo ou não sendo amável com alguma pessoa. If there's someone asking that question though who has a preacher who will not stop telling jokes through his sermon. Ou se você vem de uma situação em que tem um pregador, um pastor que não para de contar piadas, You might say, well, can you give us a bit more of what the passage means, please? então, se você vem para um contexto onde tem um pastor que não para de contar piada, você também tem que dizer para ele, você pode me ensinar um pouco mais da Bíblia? Você pode perguntar mais depois, se quiser. Alguém mais vai fazer pergunta, irmãos, ainda? Acho que não. Well, if I just say again, tomorrow we're going to spend some time in 2 Em- If you felt shortchanged this evening on the Bible, you'll have a lot more Bible tomorrow. Então, eu só quero dizer para vocês que amanhã nós vamos estar lendo um pouco sobre 2 Timóteo. Se você achou que nós lemos muito pouco a palavra de Deus hoje, quero avisá-los que amanhã a gente vai ler muito mais.